há mais de 3.000 anos, aconteceu a guerra mais famosa de todos os tempos. E por causa de uma mulher, mas não de qualquer mulher, Helena. Por causa dela, os vários reinos da Grécia deixaram de lutar entre si para enfrentarem um mesmo inimigo comum, a poderosa Troia. Lutaram por mais de 10 anos e diante das muralhas de Troia nasce a ideia de uma Grécia só, uma grande nação unida pela mesma língua e costumes. O destino de Troia foi traçado no dia em que Peleu se casou com a divina Tétis. E dessa união desigual, e diga-se de passagem, nunca foi feliz, nasce Aquiles. O anfitrião desse casamento foi Chiron, conhecedor do segredo da cura e famoso por ter formado muitos heróis. Foi um grande evento. Todas as divindades do Olimpo vieram prestigiar o casal. Deuses como Ares, Atenas, Hefesto, entre outros, estavam presentes. Todos admiravam a beleza de Tétis, e mesmo deuses como Zeus e Poseidon só tinham desistido da bela quando um oráculo revelou que ela estava predestinada a dar à luz a um filho que seria mais poderoso que o pai. Zeus, sobretudo, que já tinha passado por um caso semelhante, não ia tentar a sorte nesse caso. Assim, os deuses decidiram deixar a Tétis em paz e decidiram, em comum acordo, casar a ela com o jovem Peleu. Porém, Tétis nem sabia da existência de Peleu e amava Zeus secretamente. Já Peleu há muito tempo gostava dela e a observava quando ela ia nua tomar sol na praia. Num dia desses, quando ela dormiu, Peleu aproximou-se e abraçou-a fortemente, porém ela teve várias transformações. Transformou-se em pássaro, em árvore, em tigre, e ele, por medo, é claro, a soltou. Caro então o aconselhou que devia esperar todas as transformações passar para tê-la. Peleu então assim o fez, para o lamento de Tétis. Então, na festa do casamento, Zeus foi cumprimentá-la, e ela se queixa. Peleu só vai ser meu marido, pois algum deus o ajudou. Zeus fingiu que não entendeu sua queixa e foi se sentar onde Caro havia preparado. Todos os deuses importantes estavam presentes. Eris, a deusa da discórdia, porém, não fora convidada. Eris não era benquista, mas mesmo assim os deuses não hesitavam em chamá-la quando precisavam dos seus serviços sujos. Quando queriam fomentar uma disputa entre os mortais, agia ela como uma voz suave na mente dos homens. Ela, sufocada pelo despeito, sentiu que precisava participar daquele banquete, mas não podia simplesmente aparecer. Temia o desagrado de Zeus e mesmo Apolo e Ares. Mas Eris entendia a vaidade das mulheres. Se lembrou da famosa maçã de ouro que Hércules buscara em um dos seus 12 trabalhos e gravou nela a seguinte inscrição: A mais bela. E não precisava mais do que isso. Escondida, se aproximou do grupo e arremessou a maçã de ouro, que foi rolando até perto da mesa de Zeus, que pegou a maçã. Houve então um silêncio. Zeus, por ingenuidade, ou exatamente o contrário, com um plano de punir a espécie humana, leu em voz alta as 3 palavras: A mais bela. Isso foi o suficiente para espalhar o veneno de Eris por todos os corações femininos. Todos se entreolhavam. Hera ficou perturbada. Era a esposa de Zeus. Tinha que ser dela a maçã. Afrodite, confiante na sua beleza, desfilou até a maçã e disse: Está claro que foi feita para mim. O que aumentou a perturbação de Hera, que não gostava de Afrodite. Até Atena entrou na disputa, o que surpreendeu a todos. Ninguém duvidava da beleza da Atena, mas não sabiam da sua vaidade. Todas presentes gostariam daquele troféu. No entanto, não ousariam disputar com essas 3. As 3 se voltaram a Zeus e pediram que ele exercesse seu poder de decisão.
Zeus era sábio bastante para não cair nessa armadilha. Sabia que na escolha de uma, ganharia as outras como inimiga. Se tratava de pessoas muito próximas a ele. Como decidir entre Hera, sua mulher, Atena, sua filha, ou a sedutora Afrodite? Zeus então decide que a escolha vai ser feita pelo jovem Paris, o mais belo entre os mortais. Paris vivia como um simples pastor e não sabia que era um filho perdido de Príamo, o rei de Troia. Sua mãe, Hécuba, poucos dias antes de Paris nascer, teve um sonho de Troia em chamas e procuraram um intérprete de sonhos que disse que a criança não deveria viver. No parto, Príamo mandou um dos seus pastores abandonar o recém-nascido no monte para que alguma fera o devorasse. Agelau, o pastor, então assim o fez. Porém se arrependeu e depois de 5 dias voltou ao local que tinha deixado a criança. E para sua surpresa, a criança tinha sido alimentada por uma ursa que tinha perdido seus filhotes. Agelau então pega a criança e a cria como seu filho. Outra versão da história diz que foi a mãe de Paris que subornou o pastor para que salvasse a criança. Seja como for, Paris cresceu sem conhecer os seus pais e vivia na encosta de uma montanha, onde namorava o Enone, uma ninfa. O Enone tinha dons dados pelos deuses, de cura e de profecia. E ela leu o futuro de Paris, e disse, num tom melancólico, que ela iria se apaixonar por uma mulher da Europa, e que isso traria guerra e destruição. Porém, foram vivendo e fingindo que tinham esquecido a profecia. Num certo dia, Paris sentiu a terra tremer, e Hermes então apareceu. Paris recuou respeitosamente, não sabia se iria morrer. Nem teve tempo de falar e, deslizando pelo ar, surge 3 luminosas deusas. Paris ficou arrepiado, seus joelhos tremeram. Hermes então explica que ele que julgaria qual deusa é a mais bela. Paris se encheu de medo. Sabia que, mesmo para julgar a beleza de mortais, ele hesitaria. Quanto mais julgar a beleza de deusas. Ele sabia que só teria a perder nessa escolha. Porém, Hermes foi categórico. É Zeus que ordena. Diz na página 25 do livro. Resignado, levantou os olhos para as 3. Só agora percebia os detalhes magníficos de sua beleza. Um suave aroma que ele desconhecia, talvez de néctar e ambrosia, invadiu suas narinas e suplantou o ar perfumado pelos pinheiros. Então é assim que elas cheiram? Pensou, enquanto percorria com os olhos o contorno do rosto, o arredondado dos ombros e admirava a pele perfeita. A linha da nuca de cada uma delas, elas sentiram-se examinadas. O julgamento tinha começado. Foi então que Afrodite, soltando a fivela que prendia a túnica ao ombro, perguntou-lhe confiante se não seria melhor que elas ficassem completamente nuas para que ele pudesse julgar melhor. Paris olhou interrogativamente para Hermes, que compreendeu sua hesitação. Zeus te escolheu como árbitro. Elas farão o que mandares. E com um sorriso indecifrável, sumiu no ar transparente da tarde, deixando ali sozinhas com elas. Paris sabia que já estava condenado a partir desse dia. Teria 2 inimigas mortais. E para que fosse escolhida, Hera então oferece um reino. Atena, vitórias na guerra. E Afrodite, o amor da mulher mais bonita do mundo. Paris escolhe Afrodite. Todas as riquezas da Ásia e toda a glória e o saber que lhe prometiam, Hera e Atena, pareceram-lhe distantes demais, impalpáveis e difíceis de imaginar. Ao contrário, a oferta de Afrodite era uma mulher que tinha nome, que existia, que era de carne e osso, e logo seria a sua, a mais bela deste mundo. Com a mão e o lábio tremendo, Paris entregou nas mãos de Afrodite o cobiçado troféu. Ali então tinha sido traçada, dividindo as deusas do Olimpo. Em breve, rebentaria a guerra de Troia, a guerra mais memorável que o homem já travou.